O avanço tecnológico nos providencia muitas regalias. Cada vez mais, nossa vida se torna mais fácil e cômoda, com novas invenções que surgem para ajudar no cotidiano. De alguns anos pra cá, as câmeras, principalmente, ficaram mais fáceis de serem adquiridas. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ter uma incrível filmadora guardada no seu bolso, dentro do seu celular. Graças a esse avanço tecnológico, estão surgindo mais documentos, fotos e vídeos militares vazados, que nenhuma pessoa do público geral deveria ter acesso, e é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver fotos e vídeos militares que não deveriam ser vistos. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são esses vídeos e fotos que supostamente ninguém deveria ver. Por mais interessante que pareçam, o teste de armas militares durante esses experimentos, inúmeras falhas que ninguém deveria ver podem ocorrer. Como foi o caso lá na Rússia, do teste do míssil S-300, capturado em 2015 por um cinegrafista. Antes de mais nada, saiba que o S-300 da Rússia é utilizado em uma série de mísseis de superfície a ar de longo alcance, conhecidos por sua confiabilidade. Vendido para vários países, está em uso desde o final dos anos 70. No entanto, a captura do lançamento de um míssil russo em 2015 questiona a confiabilidade do S-300. No vídeo, o processo de lançamento começa suavemente, mas logo o S-300 apresenta um mau funcionamento, lutando para subir sem sucesso. A pior parte foi quando o míssil finalmente dispara, somente para cair em seguida, destruindo a base de lançamento. O cinegrafista não conseguiu filmar todo o processo, pois ele precisou se proteger da explosão. Quando o foco da filmagem volta para a base de lançamento, uma espessa nuvem de fumaça pode ser vista. Mas, ainda que a gravação tenha sido parcialmente interrompida, não há dúvidas de que houve uma falha grave no lançamento do míssil. Uma parte sombria da Coreia do Norte foi recentemente revelada ao mundo e pelo seu conteúdo claramente não deveria ser vista. Publicadas por um ex-funcionário que trabalhava como guarda de um dos chamados gulags, as informações confirmaram o que muita gente já temia, de que realmente existem verdadeiros campos de concentração para prisioneiros da Coreia do Norte. Antes, muitas pessoas duvidavam da existência dos gulags, e especialmente com o líder Kim Jong-un negando isso. No entanto, essas fotos recém-vazadas não apenas confirmam a existência dos campos de prisioneiros, mas também revelam os horrores por trás deles. As fotos e diagramas mostram os horrores pelos quais os prisioneiros devem passar. Além das próprias construções com edifícios apertados, ostentando grandes muralhas, tudo projetado pelo líder Kim Jong-un, segundo a fonte das imagens, o campo de prisioneiros é um lugar onde a vida de centenas de milhares de pessoas foi tirada através de métodos brutais de tortura. A prisão de Abu Ghraib em Bagdá já foi palco das piores atrocidades cometidas pela humanidade. Imagens divulgadas secretamente mostraram cenas desoladoras do período do regime de Saddam Hussein. Nas fotos, os militares dos Estados Unidos são retratados abusando de prisioneiros iraquianos da pior maneira possível. As condições da prisão já eram horríveis, com mais de 50 mil mulheres e crianças amontoadas nela. No entanto, havia coisas ainda piores nas fotos. Em algumas delas, soldados americanos podem ser vistos intimidando os prisioneiros e forçando-os a ficar em posições desconfortáveis, entre muitas outras torturas. Assim, quando essas fotos foram vazadas, chocaram o mundo, com o Pentágono posteriormente revelando que 35 investigações estavam em andamento na prisão e que 25 pessoas haviam morrido devido às torturas de soldados inconsequentes.
A prisão foi fechada em 2014, mas antes disso, os soldados infratores foram finalmente levados à justiça, com alguns sendo enviados para a própria prisão de Abu Ghraib, enquanto outros foram levados ao tribunal militar ou até transferidos de volta para os Estados Unidos. O Boeing X-37 é uma espaçonave robótica reutilizável que tem intrigado muitos devido ao seu caráter secreto. Desenvolvida inicialmente pela NASA em 1999 e transferida para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 2004, o X-37 é gerido atualmente pelo Escritório de Capacidades Rápidas da Força Aérea em colaboração com a Força Espacial dos Estados Unidos. Com suas primeiras missões orbitais iniciadas em 2010, o X-37 tem demonstrado tecnologias avançadas de reutilização espacial, permanecendo no espaço por períodos cada vez mais longos, com a missão mais recente durando impressionantes 908 dias. Seu design se baseia no X-40 da Boeing, sendo uma versão 120% ampliada deste e foi concebida para realizar uma variedade de experimentos em órbita, incluindo testes aviônicos, sistemas de voo, navegação, proteção térmica e propulsão. O que torna o X-37 realmente misterioso são as suas missões altamente secretas. Pouco se sabe sobre os objetivos específicos de cada voo, levando a especulações variadas. Alguns acreditam que ele possa estar testando novas tecnologias de reconhecimento e vigilância espacial, ou até mesmo desenvolvendo capacidades militares avançadas, como armas especiais. Embora a Marinha dos Estados Unidos seja bastante transparente com suas ações, existem documentos em sua posse que os oficiais gostariam que nunca fossem divulgados. Por exemplo, mesmo que a maioria das fotos tiradas na década de 70 fossem realmente publicadas em revistas, uma foto específica e estranha tirada naquela época foi mantida oculta devido ao seu conteúdo. A foto foi tirada a bordo de um submarino da Marinha, quando navegava pelo mar em preparação para a guerra contra a Rússia. Enquanto a guerra não aconteceu, a foto revelou o inédito. Nela, um objeto misterioso pôde ser visto flutuando acima do oceano, mudando de forma e finalmente desaparecendo na água. Devido à sua estranheza, as fotos foram mantidas em segredo por quase 30 anos, antes de serem vazadas, provocando várias teorias sobre o objeto. Enquanto alguns o chamavam de OVNI, outros acreditavam que era um equipamento do exército que provavelmente estava realizando testes. A opinião mais chamativa era de que o objeto era uma aeronave alienígena. Embora nenhuma das teorias tenha sido confirmadas como verdadeiras, essas fotos nunca deveriam ter sido vistas pelo público geral. Em 2019, uma série de confusões quase levou a uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Tudo isso por conta de uma possível tentativa de espionagem do então presidente Donald Trump. Na ocasião, um drone americano estava sobrevoando pelo território iraniano, portanto foi abatido por um míssil. Mas os Estados Unidos questionou a veracidade dessa informação, alegando que o drone não estava invadindo o espaço não autorizado. O problema foi que o presidente veio a público fazer ameaças ao Irã, o que piorou bastante a situação, levando o governo iraniano a testar mais mísseis em eventos militares que normalmente eram secretos. Mas esses foram rapidamente divulgados, a fim de botar mais lenha na fogueira entre as duas nações. Não dá pra saber quem estava mais errado nessa situação, mas quando a vida de milhões de pessoas está em jogo, talvez seria mais inteligente não ficar medindo a força dessa forma. De qualquer jeito, felizmente as nações não entraram em um conflito bélico dessa vez.
Um grupo de fotos bem específicas foram vazadas entre 2010 e 2011, quando a revista Rolling Stone revelou uma parte sombria do exército dos Estados Unidos. Nessa série de imagens vazadas, os soldados americanos podem ser vistos posando com corpos mortos. Não dá para dizer com certeza, mas os próprios soldados provavelmente mataram essas pessoas que, para piorar ainda mais a situação, eram civis inocentes que tiveram suas casas e vidas invadidas durante protocolos pacíficos realizados no Afeganistão, muitas décadas depois da famosa guerra. Claro que aqui no vídeo nós não vamos divulgar essas fotos, em respeito às vítimas e aos seus familiares, além de serem fotos chocantes que provavelmente não podem ser exibidas no YouTube. A revista Rolling Stones revelou cerca de 50 dessas fotos horríveis, causando uma indignação pública. Logo depois, investigações sobre a conduta do pessoal militar foram realizadas, forçando o governo americano a não apenas pedir desculpas ao público, mas também prometer a acusação dos envolvidos nas fotos perturbadoras. Há alguns anos atrás, a Força de Defesa de Israel começou a enfrentar alguns desafios com suas soldadas devido a algumas fotos e vídeos divulgadas por meios não oficiais. Essas imagens, que provavelmente foram vazadas de propósito, publicadas nas redes sociais das próprias soldadas israelenses, mostram que as garotas queriam exibir as suas curvas no uniforme. Nessas imagens, elas podem ser vistas usando roupas bem coladas, enquanto exibem suas armas. O exército ficou descontente com as gravações e declarou que estava cuidando da situação e que ações disciplinares estavam sendo tomadas. O governo israelense também tem feito o possível para retirar as imagens das plataformas online. No entanto, ainda existem aquelas soldadas rebeldes que continuam postando fotos sensuais, fazendo com que as autoridades temam por outras mulheres que possam aderir à tendência. Já se sabe que todas as mulheres israelenses a partir dos 18 anos servem no exército pelo menos 2 anos, daí a preocupação. Enquanto algumas pessoas criticam essas fotos e vídeos, outras parecem não se importar, ilustrando o padrão de pensamento de jovens forçadas a se divertir no exército devido ao serviço militar obrigatório. Os Estados Unidos são claramente um estado poderoso que parece ter tudo sob controle quando se trata de manter os inimigos à distância. Nesse contexto, é fácil deduzir que podem ter instalações de inteligência que são pouco conhecidas. Entre essas instalações, destaca-se Pine Gap, uma base de vigilância localizada a apenas 18 quilômetros a sudoeste da cidade australiana de Alice Springs. Essa base é essencial para ajudar o país a monitorar o continente asiático. O governo dos Estados Unidos tem sido bastante diligente em manter a base privada e garantir que nenhuma foto dela seja divulgada. O motivo é o medo de que a foto da base possa ajudar estados inimigos a descobrir como a base opera, algo que poderia comprometer investigações ainda em andamento realizadas pelo governo americano. No entanto, com uma foto recente da base divulgada online, parece que eles não fizeram tudo certo. Embora não dê para afirmar com exata certeza o que realmente aconteceu para a foto da base ter surgido, é claro que a proximidade de uma estação de TV ao local e a possibilidade de até pessoas comuns se aproximarem dela não ajudaram a manter segredos. A Rússia é uma nação bastante forte. No entanto, algumas fotos recentemente vazadas de uma escola de cadetes russa levam esse conhecimento a outro nível. Capturadas em Stavropol, dentro da escola de cadetes General Iov, essas imagens revelam crianças de até pré-adolescentes sendo treinadas em táticas militares em armamento.
Em algumas fotos, crianças são ensinadas a atirar e limpar rifles. Elas também são treinadas em outros métodos de autodefesa. Curiosamente, treinamentos como esses são dados justamente com disciplinas educacionais mais normais, como matemática e geografia. As imagens vazadas também mostram o estilo de vida desses alunos, que vivem como campistas militares ou internos, com camas de beliche, rotinas e horários rígidos e treinamento rigoroso. Hoje a escola de cadetes russa é um grande sucesso, matriculando mais de 600 meninos e meninas durante o verão e mais de 1.500 alunos ao longo de todo o ano. É claro que todos os exércitos do mundo gostariam de aparecer bem diante das câmeras. No entanto, além de eventos militares, como desfiles onde as tropas surgem com o propósito de realizar uma bela propaganda, esses erros bizarros e embaraçosos acontecem durante testes ou práticas que eles não gostariam que fossem expostos ao público. Ainda assim, há aqueles momentos infelizes em que as situações são fotografadas e expostas, como a foto desse treinamento de tanques de guerra, onde 2 tanques M1 Abrams colidiram de maneira embaraçosa. A foto mostra os soldados em volta em estado de perplexidade ou puro embaraço, enquanto aguardam um salvador. Os veículos envolvidos claramente não são pequenos, cada um pesando cerca de 260 toneladas. De fato, enquanto é intrigante ver tanques colossais colidindo de verdade, continua sendo verdade que esse é o tipo de coisa que o governo dos Estados Unidos pode querer esconder a todo custo. Uma coisa sobre eventos cerimonialistas onde líderes de alto escalão estão presentes é que tudo deve correr perfeitamente. No entanto, isso nem sempre acontece e um exemplo disso foi essa cerimônia britânica, conhecida como Desfile das Cores, onde um guarda real acabou desmaiando devido ao intenso calor. Apesar do seu colega ter caído no chão, os outros guardas não podiam abandonar a sua posição para ajudá-lo. Ele acaba conseguindo levantar sozinho e voltar para sua posição, enquanto outro grupo, bastante apressado e preocupado, pôde ser visto correndo ao fundo da mesma imagem, trazendo uma maca para carregar o guarda desmaiado. O resgate demorou tanto para chegar que o soldado já havia se levantado e estava tentando voltar para o seu posto de trompetista no desfile, quando percebeu que ainda seria atendido pelos socorristas. Felizmente, ele não precisou continuar em pé no calor, pois estava correndo o risco de desmaiar novamente, com toda essa roupa quente, principalmente o chapéu esquentando a cabeça, feito de pele de urso. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falei, tchau.